Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Nas últimas aulas, nós vimos que para que a gente tivesse de acordo com os dois postulados da relatividade restrita, em particular com o segundo postulado da constância da velocidade da luz, a gente tinha que substituir as transformações de Galileu pelas transformações de Lorentz, quando a gente relacionasse as coordenadas espaciais e temporal de dois referenciais inerciais. E por outro lado, para que as leis da física tivessem de acordo com esses dois postulados, elas não poderiam mudar de forma por uma transformação de Lorentz. Digamos, eu até cheguei a passar para vocês um exercício para mostrar que isso era verdade quando você aplicava para a equação da onda eletromagnética, né? Se vocês fizeram o exercício, vocês podem ver que não é uma coisa complicada, né? Só tem que relacionar as derivadas de um sistema de coordenada com as derivadas de outro sistema de coordenada e reescrever a equação no sistema linha, digamos assim, né? Como eu falei, não é uma coisa complicada, mas, dá um certo trabalho, né? Se você tivesse que fazer isso para todas as equações, que você tivesse que você pegasse, ia ser uma coisa um pouco trabalhosa, né? Agora, como a gente vai ver nas próximas aulas, existe o que a gente chama de tensores, e se a gente escreve as equações da física usando tensores, ou em mais particular tensores, o que a gente chama de tensores de Lorentz, e usando as regras que a gente vai ver para tensores, as equações que você escrever usando esses tensores de Lorentz, elas automaticamente não vão mudar de forma por transformações de Lorentz. E você não vai precisar fazer nenhuma conta. Você automaticamente, as duas equações elas já vão estar automaticamente consistentes com os dois postulados. Então, quer dizer, isso vai realmente salvar uma quantidade razoável de tempo para vocês, tempo e trabalho, né? Então, vale a pena, digamos, gastar um pouco de tempo agora, porque depois isso realmente vai salvar bastante trabalho de vocês, né? E isso faz com que tensores seja, digamos, uma ferramenta matemática natural para você usar em relatividade, né? Agora, nos textos de relatividade restrita, em geral, quando é apresentado tensores, já se começa direto se falando que em relatividade restrita os vetores têm dois tipos de componentes, com índice em cima e com índice embaixo, e que essas componentes têm que se transformar de tal e tal maneira, basicamente como se fosse uma definição, né? E quando se apresenta dessa forma, em geral as pessoas não fazem muita conexão com o conceito de vetores que aprende nas físicas básicas, né? Então aqui eu vou, digamos, usar um pouco mais de tempo para explicar um pouco melhor como aparecem esses dois tipos de componentes. Por que você tem esses dois tipos de componente quando você vai para a relatividade restrita ou para espaços mais gerais, sistemas de coordenadas mais gerais, né? E aí fica mais claro por que, por exemplo, quando você vai para sistema de coordenada cartesiano, você não fala de ter dois tipos de componentes para vetores, né? E a gente vai ver realmente o significado geométrico desses dois tipos de componentes, e também a gente, a partir
digamos, de uma definição mais fundamental de vetores e tensores, a gente deduz como que essas componentes têm que se transformar quando ocorre uma transformação de coordenada. Tá? De certa maneira, a maneira como vou apresentar aqui é um pouco mais próximo de como estão nos livros de relatividade geral. Mas é claro, aqui eu não vou, digamos, detalhar tanto como estão nesses livros, porque muitas das coisas que são ensinadas naqueles livros não são necessárias aqui para esse curso, né? E, em geral, eles também são mais formais. Eu não vou ser tão formal aqui, porque eu também, digamos, o programa dessa disciplina é um pouco extenso e eu não tenho, assim, muito tempo para entrar em muitos detalhes. Mas, digamos, o que a gente vai fazer nas próximas aulas, 4, 5 aulas, é dar esse formalismo de tensores. Então, por algum tempo a gente vai esquecer um pouco de relatividade restrita. Eu vou dar esse formalismo na situação mais geral possível, não só para aplicar a relatividade restrita, e aí depois a gente aplica isso, volta a aplicar isso em relatividade restrita. Tá legal? Então, digamos, como eu falei, agora eu vou considerar, eu não vou ficar restrito só ao que a gente chamou lá do espaço-tempo de Minkowski, eu vou considerar, digamos, uma situação geral, que pode até se aplicar ao espaço-tempo de Minkowski, né? Mas digamos que eu tenho um espaço qualquer, arbitrário, e eu vou querer definir esses tensores num espaço arbitrário, né? E para a gente fazer isso, a primeira coisa, digamos, quando eu tenho um espaço qualquer, a gente, em geral, a gente primeiro define o que a gente chama de um sistema de coordenada, que a partir de um sistema de coordenada, que corresponde a um conjunto de números que a gente associa aos diferentes pontos desse espaço, né? E aí, a partir disso, a gente consegue determinar de uma maneira única a posição dos pontos nesse espaço, né? Quer dizer, aqui, como eu falei, eu não vou entrar numa coisa muito formal, eu vou aqui usar, digamos, um pouco de conceitos intuitivos que você tem de espaços, tá? Não vamos também ser muito formais, né? Então, quer dizer, como vocês sabem, né, você pode, se você está num plano, você pode trabalhar, não sei, com um sistema de coordenada cartesiano, né? Você também pode trabalhar com um sistema de coordenada polares, né? Tem outros sistemas que você também pode usar. Você pode ir para outros espaços, quer dizer, você pode trabalhar não só com espaços planos, você pode trabalhar com espaços que são curvos, né? Como, por exemplo, na superfície de uma esfera. E lá também você pode definir um sistema de coordenada. Em geral, a gente pode usar as coordenadas de latitude e longitude, né? Então, digamos, vamos considerar um espaço qualquer, onde a gente define um sistema de coordenada. Tá legal? E aí, a partir desse espaço, com esse sistema de coordenada, a gente pode definir esses tensores e, como a gente vai ver nas próximas aulas, os tensores são generalizações dos escalares e vetores que vocês veem nas físicas básicas, né? E a propriedade comum dos tensores, né, o que define os tensores, é que os tensores, como acontece com os escalares e com os vetores, eles são quantidades que eles não dependem do sistema de coordenada que você está trabalhando, né? Quer dizer, por exemplo, quando você tem uma força, como vocês viram lá na Física 1, você tem uma força que é perpendicular a uma parede. Eu posso trabalhar com diferentes sistemas de coordenada, né, como esses dois que eu desenhei aqui, né, esse sistema em azul ou o sistema em vermelho,
Mas independente do sistema que você trabalhe, sempre, se você tem uma força que é perpendicular, que tem um determinado módulo, direção e sentido e é perpendicular a uma parede, para qualquer sistema de coordenada que você trabalhe, essa força vai sempre ter essa propriedade de ser perpendicular a essa parede, sempre vai ter a mesma intensidade, direção e sentido, né? O que vai mudar quando você passa de um referencial para o outro, quando você muda de coordenada, as componentes do vetor mudam, mas o vetor em si não muda, né? O vetor força é o mesmo em qualquer sistema de coordenada, né? E isso vale, digamos, para qualquer tensor, né? Isso vai valer para os tensores em geral, né? Quer dizer, como eu escrevi aqui, os tensores, como eles não dependem do sistema de coordenada, quando você faz uma transformação de coordenada, as componentes vão mudar, vão se transformar de maneira que o tensor em si permanece invariante, ele não muda, tá? Então, antes de eu dar a definição mais geral de tensores, na aula de hoje e no início da aula que vem, eu vou me concentrar em escalares e vetores, e aí depois eu vou estender o que a gente vai ver de escalares e vetores para tensores em geral, né? Então, um escalar digamos, é o caso mais simples de um tensor que possui só uma componente, e quando eu faço uma mudança, uma transformação de coordenada de um sistema sem linha para um sistema com linha, onde aqui esse x é um sistema qualquer, não é um sistema... muitas vezes vocês acham x associado a sistema cartesiano, mas não, aqui eu posso estar considerando o sistema polar, qualquer sistema de coordenada, né? Então, quando eu considero uma transformação geral, arbitrária de coordenada, um escalar, essa componente do escalar, fica invariante, ela não muda, tá? Isso que define um escalar. E você pode ter um escalar associado a um ponto, ou você pode ter um escalar associado a vários pontos, todos os pontos de uma região do espaço. E aí, nessa última situação, você tem o que a gente chama de um campo escalar, ou uma função escalar, né? Então, por exemplo, para dar alguns casos concretos, né, você pode ter uma partícula num determinado ponto no espaço, que ela tem carga elétrica e massa, né? E você pode fazer uma mudança de coordenada, né? Ao invés de trabalhar com um sistema, você usa um outro sistema rodado, né? Mas o valor da carga elétrica dessa partícula e da massa dessa partícula, que está associada ao ponto onde está essa partícula, essa carga elétrica e essa massa da partícula não mudam quando você passa de um referencial para o outro. Ela tem o mesmo valor nos dois sistemas de coordenada, a carga e a massa, né? Então, esses são exemplos de escalares, né? Outro exemplo, agora, de um campo escalar. Então, você pode ter, por exemplo, uma sala, e para cada ponto da sala, você associa uma temperatura, né? Você pode ter, não sei, mais próximo das lâmpadas, a temperatura é mais alta. Mais próximo da janela, que está batendo sol, também a temperatura é mais alta. Quando você está longe da janela, numa parede, longe da janela, na sombra, a temperatura é mais baixa, né? E aí, como eu falei, cada ponto você associa um número, que é a temperatura, e você pode, por exemplo, para esse ponto P, você pode estar associando a temperatura de 20 graus, né? Isso, para cada outro ponto, tem uma temperatura diferente. E quando você passa de um sistema sem linha para um outro sistema com linha, as coordenadas desse ponto mudam, né? Ele pode ter determinadas coordenadas num sistema e no outro sistema as coordenadas podem ser outras, né?
Mas a temperatura nesse ponto não muda. Se num sistema a temperatura é 20 graus, no outro sistema vai continuar sendo 20 graus. Você não pode, só por passar de um sistema para o outro, a temperatura, esquentar ou esfriar a temperatura naquele ponto, né? Então, em termos formais, como eu falei, as coordenadas do ponto mudam de um sistema para o outro, né? Mas o valor da temperatura nesse ponto, no sistema linha, é exatamente igual à temperatura nesse ponto no sistema sem linha. O valor é o mesmo, não muda o valor dessa temperatura naquele ponto P. Então, esse é um outro exemplo, aqui no caso de um campo escalar. Você associa essa região a essa sala, né? Vamos agora passar para vetores, né? Então, como eu falei, vamos considerar uma situação bem geral. Então, digamos que eu tenho um espaço de dimensão n. N pode ser 2 dimensões, 3, 4, não importa, né? N dimensões. E aí, como vocês aprenderam já nos cursos mais básicos, né, se eu tenho um determinado vetor, em geral, eu sempre posso definir o que a gente chama de uma base de vetores e escrever quaisquer vetores como uma combinação linear desses vetores de base, né? Isso vocês veem lá no curso de álgebra linear. E no caso, para você tem nessa base, tem que ter n vetores, né, nessa base vetorial. Agora, a princípio você pode ter várias diferentes bases que você pode trabalhar, mas se você tem um espaço e tem um sistema de coordenada, como o que eu acabei de falar agora, né, existe, dado um sistema de coordenada, existe uma base particular que a gente pode definir para cada ponto do espaço, que é a chamada base coordenada, ou também chamada base natural, né? Base de vetores. E essa base, ela é definida dessa maneira daqui, né? Daqui a pouco vou dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor o significado disso aqui, né? Mas, digamos, eu não vou entrar, como eu falei, em muitos detalhes, mas como vocês sabem, a partir de se você tem um vetor R, toma a derivada, por exemplo, com relação ao tempo, você pega a velocidade, né, e o vetor velocidade você sabe que é um vetor tangente ao deslocamento, à trajetória da partícula, né? O que você faz aqui com esses vetores dessa base coordenada, eles são parecidos digamos, com a velocidade, né? A única questão é que você pega a derivada do vetor r com relação, não com relação ao tempo, mas com relação a essas bases coordenadas, desculpa, essas coordenadas do espaço, né? E aí esses vetores aqui, como acontece no caso da velocidade, vão ser vetores que vão estar tangentes ao que a gente chama da linha dessas coordenadas, né? Então, por exemplo, para ser um pouco mais concreto, né, você tem, e mais uma questão, em geral, isso é uma coisa que é importante, a partir dessa definição, esses vetores, em geral, eles não são necessariamente normalizados, não tem norma 1. Tá? Porque normalmente lá nas físicas básicas vocês estão sempre acostumados a trabalhar com vetores de base de norma 1. Né? Mas, em geral, aqui eu não vou a menos que eu fale explicitamente, em geral eu não vou considerar vetores de base que são normalizados. Tá?
Mas, então, para considerar um caso bem concreto, né, digamos que eu considere coordenadas polares, e aí usando essa definição que eu acabei de falar, porque em coordenadas polares vocês já devem ter visto em algum curso, né, você usa as coordenadas chamadas ρ e θ, ou φ, né? Ρ dá a distância aqui da coordenada radial, né? A partir aqui da origem você vê o ρ dá a distância de um ponto até a origem, e o φ dá essa coordenada angular, né? E aí, no caso, digamos que eu queira definir essa minha base coordenada nesse ponto, que eu chamei de P, o que eu faço eu pego o vetor R até esse ponto P e tomo essas derivadas, digamos, o vetor ρ vai ser a derivada desse vetor R com relação à coordenada ρ. Isso aqui vai me dar um vetor que é tangente a essa linha coordenada, então ele é na direção radial, né? E digamos, o vetor coordenado que eu vou chamar de Φ, que vai ser essa derivada tomada aqui nesse ponto, vai ser a derivada do vetor R com relação à coordenada φ, e isso, mais uma vez, vai me dar um vetor que é tangente a essa linha coordenada. E é claro que para cada ponto, esses vetores aqui vão mudando ponto a ponto. Se ao invés de considerar esse ponto daqui, eu considerar esse outro ponto, os vetores mudam, os vetores tangentes mudam, né, a essas linhas coordenadas, né. Linhas coordenadas são essas aqui que eu escrevi em vermelho, tá legal? Essas linhas circulares associadas à coordenada angular e as linhas radiais associadas à coordenada radial, ρ. Então, isso faz com que em cada ponto, a princípio, você tenha vetores de base que podem mudar ponto a ponto, né? E, a princípio, se eu tenho, não sei, um vetor aqui, um vetor V, exatamente aqui nesse ponto, aí eu posso escrever esse vetor V como uma combinação desses vetores de base, né? Como eu escrevi aqui, né? Mas isso vale não só para coordenadas polares, mas, digamos, para qualquer outro sistema de coordenada, tá? Como eu falei, aqui eu não vou precisar entrar em detalhes, o que importa é só você ter essa noção de que esses vetores aqui são sempre tangentes a essas linhas coordenadas, né? Tá legal? E, então, como eu falei, esses vetores aqui, como sempre, eles podem ser escritos como uma combinação linear desses vetores de base, e esses coeficientes que aparecem aqui, esse Vni com esse índice em cima, isso aqui são o que a gente chama de componentes contravariantes desse vetor. Ou, digamos, de maneira mais simples, são componentes com índice em cima, tá? Então, sempre quando você escreve um vetor nessa base de vetores que eu acabei de definir, esses coeficientes são essas componentes chamadas componentes contravariantes desse vetor. Tá legal? E bom, como eu já tinha falado antes, em geral esses vetores de base não são necessariamente de norma 1. Se você, por alguma razão, quer que eles tenham norma 1, o que você faz normalmente é dividir pela norma do vetor. E aí você pega um vetor de norma 1. Tá legal?
Ah, agora, como vocês bem sabem, você, em geral, pode trabalhar com diferentes bases vetoriais, né? Você tem uma infinidade de possibilidades de diferentes bases que você pode trabalhar. E, em particular, existe aqui a gente vai trabalhar com uma outra base que é chamada base dual de vetores, né? Então, eu tinha lá, a partir daqui é importante você tomar cuidado aonde eu coloco o índice, né? Então, você vê que nessa minha base inicial, essa base que eu defini agora há pouco, os meus vetores da base tinham um índice aqui embaixo e essas componentes desse vetor nessa base, os índices aparecem na posição contrária, eles aparecem em cima, né? Agora, a partir desses vetores da base natural, que eu defini agora há pouco, a base coordenada, eu posso definir uma outra base que é chamada a base dual de vetores, e aí nessa base dual eu coloco o índice aqui em cima, e por definição esses vetores da base dual eles são definidos de tal maneira que o produto escalar deles com os vetores da base coordenada eles satisfazem essa relação, tá? Essa aqui que é a relação que define esses vetores nessa base. Tá legal? Onde isso aqui é o que a gente chama de delta de Kronecker, que significa que quando esses índices aqui são iguais, isso aqui, esse delta vale 1, e quando esses índices aqui são diferentes, esse delta vale 0. Tá? Então, essa aqui é a maneira como, a partir da minha base coordenada, é a maneira como eu defino os vetores da base dual. E esses vetores, existem diferentes notações. Aqui eu estou usando uma notação particular do livro que eu estou adotando, né? Mas dependendo do livro, existem notações diferentes para esses vetores da base dual. Alguns livros usam a letra W e, ao invés de usar uma seta em cima, usam um til. E esses vetores dessa... desculpa, aqui faltou... esqueci de colocar o índice. Então, o índice aqui tem um Mi aqui em cima, né? Então, esses vetores da base dual, eles também são chamados de base de formas, tá legal? Às vezes, para vocês relacionarem com notação de outros livros. E como acontece com essa base com índice embaixo, aqui também eles podem ficar, esses vetores podem mudar ponto a ponto no espaço, né? E aí, é claro, você pode, ao invés de expandir o V na base de coordenada natural, você pode expandir ele nessa base dual, né? E aqui, então, aqui eu não vou mais colocar, tudo bem, eu vou colocar aqui, mas em geral eu não vou mais colocar a dependência explícita, digamos, como eu falei, a princípio esse pode depender do ponto, mas eu não vou, para simplificar a notação, eu não vou todas as vezes colocar essa dependência explícita, tá legal? Bom, como eu estava falando, escrevendo o V nessa nova base, como a base é diferente, a princípio os coeficientes que aparecem aqui vão ser diferentes de quando você expande na base natural. E esses coeficientes que aparecem aqui são o que a gente, para esse vetor V, são o que a gente chama das componentes covariantes desse vetor V, tá? Ou as componentes com índice embaixo. E é claro que, como eu falei agora há pouco, a princípio, essas componentes que aparecem, como os vetores de base são diferentes, as componentes também, a princípio, vão ser diferentes, né? A combinação linear é diferente, né?
Então, em geral, essas duas componentes não são iguais, né? Agora, se a gente usa essa relação que eu descrevi agora há pouco, a gente pode chegar à seguinte relação, né? Se eu pego o meu vetor V, né, e tomo o produto escalar do V com EMI, com índice em cima, a gente vai ter o seguinte, esse V aqui eu posso escrever ou numa base ou em outra. Aqui eu vou escrever esse V na base E com índice embaixo. E aí, tomando o produto escalar com esse E com índice em cima, e usando essa relação aqui que a gente viu agora há pouco, o que a gente vai ter é que esse produto escalar aqui vai me dar justamente essa delta, né? E aí eu tenho esse somatório aqui nesse índice Ni, e sempre quando eu tenho uma coisa desse tipo, não sei, um Vni com um delta Ni-Mi, quer dizer, isso aqui significa que eu estou pegando uma soma de vários termos, com V1, V2, V3, V4, etc. Mas o que acontece é que esse delta aqui só vai ser diferente de zero quando esse índice Ni for igual a Mi. Então, de toda essa soma, somente o termo, quando o Ni for igual ao Mi, que isso aqui vai dar 1 e vai me dar justamente a componente Vmi, né? Vmi com índice em cima, né? Então vocês veem, a primeira coisa que vocês veem que é uma outra maneira da gente interpretar esse Vmi com índice em cima é que ele corresponde ao produto escalar do vetor V com o vetor da base com índice em cima. O vetor é Mi com índice em cima. Nota que aqui, esse índice aqui está exatamente na mesma posição desse índice aqui, tá? Da maneira como a gente lembra essa relação. Por outro lado, ao invés de eu fazer o produto escalar com esse EMI com índice em cima, eu poderia pegar o produto escalar do V com EMI com índice embaixo, né? E aí, agora, na hora de escrever o V, eu vou escrever não na base com índice embaixo, como eu fiz aqui na equação de cima, mas eu vou escrever dessa outra maneira, né? E eu faço isso porque agora, quando eu pegar o produto escalar com esse EMI com índice embaixo, eu posso, mais uma vez, vou ter esse produto escalar e mais uma vez usar essa relação, né? Aí vai me aparecer uma delta aqui, e aqui mais uma vez eu vou ter um somatório de vários termos, e o único termo que vai ser diferente de zero vai ser quando esse índice Ni for igual ao Mi. Então isso aqui vai me dar o Vmi, quer dizer, eu vou ter vários termos com esses V com índice embaixo, mas o único que vai dar diferente de zero vai ser aquele quando esse índice for Mi, né? Então, essa é outra propriedade que a gente tem, que o produto escalar de V com o vetor de base com índice embaixo, dá o Vmi com índice embaixo, né? Agora, por outro lado, a gente viu que o vetor Vmi com índice em cima, ele aparece nessa equação, né? Então, você, digamos, nessas duas equações aqui, essa que eu chamei estrela e duas estrelas, são, digamos, duas formas que a gente pode caracterizar aqui a componente do V com índice em cima, e essa outra equação me caracteriza a componente do V com índice embaixo, como esse produto escalar, né? E a partir dessas duas equações, a gente pode ver uma interpretação geométrica para esses dois tipos de componente, tá? E eu vou fazer isso para o caso particular de duas dimensões. E aí vocês vão ver exatamente o que significa geometricamente essas componentes, né?
Então, digamos que eu tenho um sistema de coordenada arbitrário. Esse aqui que são as minhas coordenadas, que eu chamei x1 e x2, que fazem um ângulo que não é de 90 graus, né? E aqui eu tenho os meus vetores E1 e E2 com índice embaixo, que são aqueles vetores que são tangente às linhas coordenadas. E aqui, por simplicidade, para facilitar minhas contas, aqui eu vou pegar que esses vetores têm norma 1. Tá? Aqui é só para simplificar a conta, né? Então, como a gente viu, eu posso escrever o meu V como uma combinação linear desses vetores com índice embaixo. E aí, os números que aparecem aqui na frente, no coeficiente, são as componentes do V com índice em cima. E o que eu vou mostrar agora é que, geometricamente, essas componentes... Então, eu tenho aqui o vetor V, que a gente pode, digamos, representar por essa setinha, digamos assim, né? E eu vou mostrar agora que essas componentes aqui, com índice em cima, correspondem a essas projeções aqui que eu coloquei em verde. Tá? E o que são essas projeções? Essa projeção aqui é paralela. Aqui não está muito bom o meu desenho, mas digamos, essa projeção aqui em verde, dessa componente V1 com índice em cima, é paralela a esse eixo x2, vamos colocar aqui uma origem, né? A esse eixo OX2, e essa outra projeção que eu fiz aqui desse vetor, ela é paralela a esse eixo OX1. Tá legal? E por que isso acontece? Então, lembrando lá das aulas lá de Física 1, né? Se eu tenho um vetor escrito dessa maneira, eu posso escrever esse vetor como a soma desses dois vetores, né? E o que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui é o unitário multiplicado por esse comprimento, por esse número V1, né? Isso aqui vai me dar um vetor, que é exatamente como eu estou desenhando aqui, um vetor que tem essa direção desse unitário, e o comprimento dele é justamente o valor desse V1, como está aqui nesse desenho, né? Já esse outro vetor aqui, o que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui, ele corresponde a esse unitário E2, que está aqui nessa direção, desse eixo, como está aqui indicado no mouse, e eu multipliquei aqui por esse V2, que corresponde justamente a essa projeção daqui. Isso aqui vai me dar um vetor que o comprimento dele é justamente igual ao valor dessa coordenada, né? A distância desse ponto daqui até a origem, né? Então vocês veem que essa maneira como eu digamos, defini essas coordenadas, esses números aqui que aparecem nesses coeficientes, está consistente com esse desenho daqui, né? Quer dizer, como eu falei, esse V1 é um sapel, esse vetor que está aqui, que aponta nessa direção e tem esse comprimento dessa coordenada V1, e esse outro vetor que aparece aqui é esse vetor que aponta nessa direção do E2, e o comprimento dele é justamente está consistente com essa coordenada V2, como eu desenhei aqui. Bom, agora, qual é a interpretação? Isso é para as componentes com índice em cima que eu falei. Agora, para as componentes com índice embaixo. Eu falei que, em geral, as componentes com índice embaixo, por essa equação 1, você pode pensar como esse produto escalar do V escalar com mi com índice embaixo.
Então, aqui nesse desenho, se a gente faz justamente isso, usa aquele resultado que eu escrevi agora há pouco, quanto vai valer esse produto escalar V com E1 com índice embaixo? Se você olha aqui nesse desenho, o E1 está aqui. E o produto escalar desse vetor V com esse E1, lembrando o que vocês aprenderam, como a gente define o produto escalar? É o módulo desse vetor, E1. E1 tem módulo 1, então a gente não vai escrever. Módulo do vetor V, como eu escrevi aqui, cosseno do ângulo entre eles, cosseno desse ângulo θ1. Então vai me dar esse V1, vai me dar isso aqui. Agora, nesse desenho, vocês veem o seguinte, o que significa, pega esse triângulo daqui, esse triângulo retângulo que eu estou indicando com o mouse, o que significa esse V cosseno θ1? Então, V tem o comprimento desse vetor, quando eu multiplico por cosseno θ1, vai me dar o comprimento desse cateto, né? Então, essa componente V1, você vê que é o comprimento justamente desse cateto e você interpreta esse V1 justamente como essa projeção ortogonal do V nesse eixo OX1. Né? Tá legal? Você vê que é diferente. Isso aqui é a componente V1 com índice embaixo e V1 com índice em cima. Para a componente V2, é a mesma coisa. Né? Esse produto escalar vai ser o módulo de E2, que é 1, módulo do V, cosseno do ângulo entre eles, que é θ2. Aí você vê que, usando esse triângulo retângulo que eu estou indicando com o mouse, o V cosseno θ2 vai ser justamente esse comprimento desse cateto. Então, o V2 vai corresponder, como eu falei, ao comprimento desse cateto, então ele corresponde à projeção do vetor V, a projeção ortogonal, como está aqui no desenho, a projeção ortogonal do vetor V nesse eixo, OX2. Tá? E aqui, mais uma vez, você vê a diferença da coordenada V2 com índice em cima e V2 com índice embaixo. Tá? Então, em geral, as componentes com índice em cima, conforme está nesse desenho, são projeções de V. A componente V1, V2 são projeções paralelas ao eixo O2, O1. Então muda, o V1 é paralelo ao OX2 e o V2 é paralelo ao OX1. E essas componentes V1 e V2 são projeções perpendiculares aos eixos OX1 e OX2. Tá? Bom, a partir disso, quer dizer, vocês veem que, em geral, essas componentes não são iguais, mas se os eixos fossem perpendiculares, como acontece com o sistema cartesiano, na situação do sistema cartesiano, essas componentes iam ficar iguais. Né? Não haveria diferença da componente com índice em cima e índice embaixo. Né? E isso explica por que na física 1, física 2, etc., por que lá vocês nunca viram isso de componente com índice em cima e índice embaixo. Porque lá vocês, em geral, sempre trabalham com um sistema de coordenada cartesiano e nesse sistema essas componentes são iguais. Então, você não precisa distinguir uma da outra. Tá legal? Agora, além disso, quando vocês viram esse desenho, vocês devem ter lembrado do que a gente viu nas últimas aulas, a maneira como a gente projetou essas componentes com índice em cima, exatamente a maneira como a gente projetou, quando a gente estava falando lá do espaço-tempo, as coordenadas de um evento no espaço-tempo, a maneira como a gente projetava a coordenada espacial e temporal desse evento é justamente a maneira como a gente acabou de ver, como você projeta, como você pega as componentes com índice em cima de um vetor. Né? Então, a partir disso, você pode concluir, quer dizer, se eu tenho aqui lembrando lá do espaço-tempo de Minkowski, né?
Se eu tenho lá um evento P, eu posso pensar que eu tenho um vetor nesse espaço-tempo, um vetor S associado a esse evento, uma espécie de uma posição desse evento com relação à origem, né? As coordenadas, a maneira como a gente poderia escrever esse vetor S, digamos, eu poderia pegar aqui os vetores de base nessa base natural, na direção paralela aos eixos coordenados, como eu estou desenhando aqui. Então, isso aqui seria bom, eu não estou podendo escrever aqui, mas isso aqui seria o SX sapel, isso aqui seria o SX-CT, né, nessa direção das coordenadas CT, aqui é linha, né? E aí o vetor S, digamos, essas componentes que a gente viu nas últimas aulas, elas, na notação que a gente está vendo agora, elas correspondem às componentes com índice em cima desse vetor S, né? Nessa base de vetores natural, que é tangente às linhas de coordenada x' e ct'. Tá legal? Só para fazer ligação com o que a gente viu nas últimas aulas. Bom, agora, a partir desses vetores, a gente vai poder definir o que a gente chama do tensor métrico, ou também chamado métrica, simplesmente de métrica, né? Então, a maneira como a gente faz essa definição é a seguinte. Digamos que eu tenha dois pontos, A e B. Agora eu voltei para um espaço qualquer, não estou lá no espaço-tempo, né? Então, eu tenho dois pontos no espaço qualquer, A e B. Esses dois pontos estão infinitesimalmente próximos. Então, aqui são as coordenadas do ponto A, x1, x2 até xn. E aqui pode ser um sistema de coordenado qualquer, né? E aqui estão as coordenadas do B, que, como eles estão infinitesimalmente próximas, as coordenadas diferem por infinitésimos, né? Vai ser x1 mais um dx1, x2 mais um infinitésimo desses dois, xn mais um dxn, né? Bom, eu posso, a partir desses dois vetores, eu posso definir um vetor posição relativa do vetor B com relação, digamos, do ponto P com relação ao ponto A, né? Então, isso seria esse vetor infinitésimo que eu chamei de ds. E aqui eu posso escrever a minha base coordenada. Aqui eu coloquei só 3 vetores, né? É 1, é 2, é 3. Né? E bom, como vocês sabem, usando lá propriedades que vocês aprenderam no cálculo, a princípio esse ds, isso aqui é a função dessas coordenadas, né? E eu posso, usando o que vocês sabem lá do cálculo, escrever esse ds dessa maneira. Agora, vocês veem que essa derivada de S com relação a x'mi, isso aqui era justamente a maneira como eu defini os meus vetores da base natural, ou base coordenada, né? Então, eu posso reescrever essa equação em termos desses vetores de base dessa maneira. Tá legal? Então, esse meu vetor ds, ligando esses dois pontos, pode ser escrito dessa maneira. E aí, a partir desse vetor, posição relativa, a gente pode definir uma distância quadrática entre esses dois pontos, simplesmente pegando o produto escalar de ds por ds. Tá? Isso é uma definição para mim. Bom, a minha definição de distância entre esses dois pontos, né? Isso aqui é um número, né? É um escalar.
E agora, escrevendo cada um desses 2ds dessa maneira, é claro que aqui eu estou colocando um somatório com um índice que eu estou chamando de mi. Aqui eu estou escrevendo novamente o mesmo ds, mas aqui eu tenho que colocar um índice com nome diferente, né? Mas digamos, é o mesmo ds, escrito dessa maneira como está aqui, né? E bom, a partir daqui eu posso desenvolver essa equação e eu posso juntar os dois somatórios, né? Então eu posso reescrever isso dessa maneira mais compacta, lembrando que esse dxmi, dxni são números, então não importa a ordem com que eu coloque eles. Vamos até escrever dessa maneira aqui. Deixa eu escrever, quer dizer, eu vou pegar então o produto escalar desses dois vetores, mi escalar ni, e eles estão multiplicados por esse dxmi, dxni. Tá legal? E esse produto escalar aqui, eu vou dar um nome para ele, né? Eu vou chamar isso justamente vou chamar isso de Gemini. E a princípio, como esses vetores de base podem mudar ponto a ponto, então esse Gemini também pode mudar ponto a ponto nesse espaço, né? Que multiplica esse dxmi, dxni. Então, a gente tem essa relação e esse Gemini, que é definido dessa maneira que eu acabei de falar. Então, o Gemini, por definição, são esses produtos escalares. E isso aqui que é chamado o meu tensor métrico. Tá legal? Então, essa é a definição do tensor métrico. Você vê dessa definição... Bom, como eu falei, a princípio ele pode variar de ponto a ponto no espaço. E por essa definição, usando a propriedade de que a ordem desses vetores, do produto escalar desses vetores... não importa a ordem com que eu faça esse produto escalar, ele vai ter o mesmo valor. Mi, ni, o produto escalar mi, ni é exatamente igual ao produto escalar ni, mi. Então, daí você tira que necessariamente esse tensor métrico, você vai poder escrever ele como uma matriz, e essa matriz ela vai ser simétrica por troca desses índices. Tá? Então, essa é uma propriedade que a métrica sempre tem que satisfazer. Agora, a partir disso, a gente vai poder, usando essa métrica, como a gente vai ver agora, a gente vai poder relacionar aquelas componentes com índice em cima e as componentes com índice embaixo da seguinte forma. Então, a gente viu agora há pouco que a componente Vmi com índice baixo, você pode pegar ela a partir desse produto escalar. Tá? Isso foi a relação que a gente viu agora há pouco. E, bom, se a gente expande o V em termos desses vetores de base com índice embaixo, a gente vai poder escrever ele dessa maneira.
ok? E aí vocês veem que o que está aparecendo, quer dizer, lembra sempre que isso aqui são números, eu posso pensar de colocar esse produto, digamos, esse parênteses aqui para dentro, né, o MI aqui para dentro, e aí você vê que o que está aqui é exatamente a minha definição da métrica, né? Então, isso aqui vai ser... lembrando que isso aqui é um número, porque eu estou pegando o produto escalar de um vetor MI com um índice, pode ser o índice 2, né, com esse outro vetor NI. Então, isso aqui é um número, portanto, o que eu estou escrevendo aqui, isso aqui é um número, a componente de uma matriz, mas isso aqui é um número, né? Então, não importa... eu posso passar ela de um lado para o outro, porque isso é simplesmente um número, né? E eu vou colocar aqui na frente, esse produto vai ser a componente Mi, disso que eu chamei de tensor métrico, VNI. Tá legal? E agora... como isso aqui, eu falei que esse tensor métrico ele é simétrico por troca de índices, então é conveniente, eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Eu posso reescrever ela dessa maneira daqui. Tá legal? Então vocês veem que isso aqui é uma relação entre a componente VMI com índice embaixo e a componente VNI com índice em cima, né? E eu coloquei nessa ordem aqui porque o que acontece, vocês veem que o primeiro índice que aparece aqui é o índice desse vetor que está do lado esquerdo da igualdade, e o segundo índice é o índice que está repetido com esse índice aqui. Tá? Então, essa aqui é a regrinha, a maneira fácil de lembrar essa relação. Tá? Então, aqui mais uma vez você vê que, em geral, essas componentes não são iguais, né? Mas, se você pega o caso muito particular, quando o sistema de coordenada é o sistema cartesiano, e se você usa vetores de base normal no sistema cartesiano, como todos os vetores no sistema cartesiano são ortogonais entre si, você tem que, nesse caso particular, o que vai acontecer, quer dizer, por definição, sempre a métrica é esse produto. Bom, aqui eu estou considerando que os vetores da base são normalizados, que é o que normalmente vocês usam lá nas físicas básicas, né? I-chapéu, J-chapéu, K-chapéu, né? Então, isso aqui são vetores ortonormais, né? Então, o que vai me dar aqui, se os índices forem iguais, isso aqui vai me dar 1, se os índices forem diferentes, vai me dar 0. Então, pensando em termos de matriz, isso aqui vai ser a matriz de identidade, né? A componente mini da matriz de identidade. Tá legal? E aí, nesse caso muito particular, no sistema cartesiano, como eu falei, o G-mini vai ser a matriz de identidade, e aí quando você coloca a matriz de identidade aqui, o que vai acontecer é que, nesse caso muito particular, isso implica que a componente VMI com índice embaixo é igual à componente VMI com índice em cima. E aí você vê mais uma vez aquele resultado que eu falei antes, que no sistema cartesiano essas duas componentes são exatamente iguais, né? Então isso aqui é só uma observação, né?
Tá legal? Agora, quer dizer, da mesma maneira que a gente definiu isso que eu chamei do tensor métrico, como esses produtos escalares entre os vetores de base com índice embaixo, eu posso definir algo análogo a isso com os vetores de base com índice em cima. Então, eu vou chamar isso do Gemini com índice em cima, que vai ser a matriz que corresponde a esses vetores de base. Mais uma vez, deixa eu colocar aqui a dependência da posição. Então, isso aqui é a definição do Gemini com índice em cima. Daqui a pouco a gente vai ver a relação entre as duas matrizes, que é o Gemini com índice em cima e índice embaixo, né? E aí, usando essa outra matriz, a gente consegue uma outra relação entre aquelas componentes, da seguinte maneira. Então, aqui, nessa primeira dedução, eu usei que a componente Vmi com índice embaixo é esse produto escalar, né? Agora, a gente também viu que a componente Vmi com índice em cima, ele pode ser escrito como o produto escalar do V com Mi com índice em cima. Lembra que sempre, se aqui está em cima o índice, aqui também vai estar em cima, né? E aí, repetindo o que eu fiz antes, eu escrevo novamente esse vetor V como uma combinação dos vetores de base, mas agora eu vou escrever em termos dos vetores de base com índice em cima. Bom, aí você vê que isso aqui nada mais é do que esse Gemini com índice em cima. Então, a gente vai poder escrever isso dessa maneira aqui. Mas aí, mais uma vez, por essa definição, você vê que esse Gemini também é simétrico por troca de índices, né? E isso aqui é um número, eu posso mudar a ordem entre esses números, né? Então, no final das contas, a gente pega essa relação daqui. Tá legal? Então, na relação anterior, eu tinha aqui do lado esquerdo o Vmi com índice embaixo e aqui do lado direito o Vni com índice em cima, e era relacionado com essa matriz com os índices embaixo. E aqui eu peguei o inverso, aqui o Vmi com índice em cima, relacionando com o Vni com índice embaixo. E aqui, mais uma vez, se esse índice aqui está aqui em cima, o primeiro índice que aparece aqui é exatamente na mesma posição, igual a esse que aparece nesse Vmi do lado esquerdo. Tá legal? Então, essas são duas maneiras, duas equações que relacionam essas componentes com índice em cima e índice embaixo, né? E aí eu posso combinar essas duas relações da seguinte maneira. Usando essas duas relações que eu acabei de falar, vamos pegar novamente essa relação daqui. Então, a gente tem que Vmi o somatório... Bom, só estou copiando o que está escrito ali. Desse Vni com índice embaixo. Agora, esse Vni com índice embaixo, eu posso usar essa relação daqui, né? Aqui eu tenho que só tomar o cuidado que aqui eu tenho esse índice Mi, né? Enquanto que lá embaixo eu tenho o índice Ni, né? Mas eu não posso escrever aqui Ni e Ni, porque eu já estou usando a letra Ni e Ni aqui,
né? Então eu vou só mudar letras, eu vou chamar aqui de alfa, então aqui eu vou também chamar de alfa, e eu vou chamar aqui de outra letra, beta e beta, por exemplo, né? Só para ficar letras diferentes, né? Então essa relação daqui, ela vai poder ser escrita, e lá, bom, tudo bem, deixa eu fazer aos poucos, então vai ficar mi-ni, e como eu falei, esse v-ni com índice embaixo, ele vai poder ser escrito como, eu vou ter mais um somatório, que eu vou juntar com aquele lá, o G, o primeiro índice que aparece vai ter que ser exatamente igual a esse, depois o segundo índice que aparece é igual ao índice que aparece no V, com índice aqui em cima, né? E eu tenho lá um somatório nesse índice aqui. Aqui eu chamei de Ni, mas aqui nessa equação eu estou chamando de alfa. Então eu tenho aqui um somatório em alfa. Tá? Agora, nessa expressão aqui eu não falei que vetor é esse. Esse V são componentes de um vetor totalmente arbitrário. Que vetor é esse? Não importa, pode ser qualquer vetor que você queira, né? Como esse vetor é totalmente arbitrário, essa equação aqui só vai poder fazer sentido se tudo que tiver aqui for exatamente... como é que posso falar? Como esse vetor é totalmente arbitrário, ele seria muita... Digamos, essa componente, que pode ser a componente 1 desse vetor, ser uma combinação muito particular das componentes 2, 3, 5, 4, 9 desse vetor, né? Como eu falei, o vetor totalmente... Eu posso mudar para qualquer vetor e essa relação aqui também vale, né? Então, como esse vetor é totalmente arbitrário, a única maneira dessa equação poder ser válida é que tudo o que está escrito aqui, desse lado direito, seja exatamente igual a Vmi. Eu tenho a Vmi igual a Vmi, né? Isso acontece se a gente tiver, o seguinte, se essa quantidade que está... como é que eu posso escrever aqui? Esse somatório daqui com tudo isso que está aqui, se tudo isso aqui for delta mi alfa, o que vai acontecer? A gente vai ter o seguinte, Vmi igual a somatório, então o alfa eu estou colocando de fora, né? O que eu estou chamando desse delta, pegando junto só o índice Ni. O alfa está do lado de fora, né? Então eu vou estar aqui com delta Mi alfa V alfa, né? E aí aqui esse somatório delta Mi alfa V alfa, isso aqui, pela definição do delta, isso aqui é Vmi. Então, o que eu tenho que ter é que esse somatório em Ni, com essas duas geminis, tem que me dar uma delta, né? Aqui é alfa, desculpa. Mas vocês veem o seguinte, o que está escrito aqui do lado esquerdo, você pensa, isso aqui são elementos de uma matriz, isso aqui são elementos de uma outra matriz, e você está com esses índices aqui somados, e essa aqui é justamente a maneira como a gente define o produto de duas matrizes, né? Que tem essas componentes aqui, né? E aí você pega aqui o produto dessas duas matrizes, o elemento Mi alfa
do produto dessas duas matrizes vai ser o delta mi alfa. Agora, o delta mi alfa, como eu falei, delta mi alfa ele é sempre igual a 1 quando os índices são iguais e é 0 quando eles são diferentes. Então, esse delta I alfa é a componente mi alfa da matriz de identidade. Né? Então, aqui você tem duas matrizes que o produto dessas duas matrizes dá identidade. Isso aqui significa o quê? Que uma matriz é o inverso da outra. Né? Então, daqui a gente conclui que a matriz que tem essas componentes, eu uso essa notação, né? A matriz, então quando eu coloco entre esses, escrito dessa maneira, significa a matriz que tem essas componentes Gemini com índice em cima, ela é inversa da matriz que tem como componentes o Gemini com índice embaixo. Tá? Então, essa é a relação entre essas duas matrizes. Né? Agora, bom, a gente viu que essas matrizes... eu esqueci de falar uma coisa, isso era uma coisa importante, só a questão de nomenclatura. Né? Você viu que essas matrizes, elas relacionam essas componentes dos vetores com índice em cima e índice baixo. Então, a gente fala que essas métricas, elas... bom, é uma coisa que se fala, né? Elas levantam e abaixam índices. É a nomenclatura que se usa. Porque elas relacionam essas componentes com índice em cima e índice embaixo. Tá legal? É só uma maneira que se fala quando se escreve uma equação desse tipo. Tá? Essa equação aqui está... esse Gemini, escrito dessa maneira, ele está levantando esse índice. O que normalmente se fala. Né? Bom, agora, além de relacionar essas componentes, como a gente vai ver agora, essas métricas, eles também relacionam os vetores de base com índice em cima com os vetores de base com índice embaixo, da seguinte maneira. Então, podemos escrever o vetor V em termos dos vetores de base com índice em cima, dessa maneira daqui. Agora, a gente acabou de ver que esse Vmi com índice embaixo, você pode reescrever ele usando essa relação daqui, como sendo o somatório da métrica e o Vni com índice em cima. Né? Então, substituindo aqui, então eu vou ter mais um somatório, eu vou ter um somatório em Mi e um em Ni, e aí, como eu falei, eu vou ter a métrica Gemini e o Vni com índice em cima. Bom, e eu não mudo aquele vetor de base. Tá legal? Agora, por outro lado, a gente também pode escrever esse V da seguinte forma. Então, a gente pode escrever esse V na base dos vetores com índice embaixo, assim. Um V Ni Ni com índice embaixo. Tá? Mas agora, se a gente comparar essas duas equações, mais uma vez, esse V é um vetor totalmente arbitrário, que tem componentes totalmente arbitrárias. Né? Quer dizer, como esse vetor é igual a esse, significa que esse lado aqui dessa equação tem que ser igual a esse lado aqui. Né? E aqui eu tenho um Vni, e você pode pensar tudo que está aqui na frente como se fosse componentes, não componentes, mas digamos,
um coeficiente desse Vni, né? E aqui, por outro lado, eu tenho o mesmo Vni e pode pensar isso aqui como sendo um coeficiente do Vni, né? Como esses Vni são totalmente arbitrários, e eu estou fazendo aqui uma soma sobre todos eles, né? Para que essas duas coisas sejam iguais, os coeficientes do Vni nessa equação daqui tem que ser iguais aos coeficientes do Vni nessa outra equação. E quais são esses coeficientes, né? Então, aqui nessa equação, esse aqui que é o coeficiente que está para cada Vni, e aqui nessa outra equação, bom, lembrando que aqui eu tenho um somatório em Ni, então eu tenho que colocar do lado de fora esse somatório em Ni, né? Então, o coeficiente que está na frente, que está junto com o Vni, é isso que eu estou marcando aqui. E essas duas coisas que estão em vermelho têm que ser iguais, né? Porque, como eu falei, esses Vni são totalmente arbitrários, né? Então, a gente conclui que a gente tem a seguinte relação. Ni com índice em cima vai ser essa métrica. Mais uma vez, eu vou mudar a ordem dos índices. Eu vou escrever dessa maneira. Ni com índice em cima. Então, aqui a gente pegou essa relação entre esses vetores de base. Ok? Aqui, desculpa, faltou o somatório. O somatório está em Mi, né? E a regrinha é a mesma, sempre o índice que está aqui na frente é o primeiro que aparece aqui, né? E você pode repetir o mesmo argumento ao contrário, né? Bom, é a mesma coisa que eu repeti aqui, ou você pode multiplicar dos dois lados por Gemini, usar o fato do Gemini, produto do Gemini, multiplica por Gemini com índice. Tá, deixa eu fazer. Então, multiplicando com o Gemini com índice em cima e usando o fato do o produto dessas matrizes da identidade, você vai ter o seguinte. Então, somatório em... vamos colocar um alfa Ni. E eu tenho que multiplicar pela mesma coisa do outro lado. Bom, já tinha um somatório em Mi, agora eu tenho mais, além do Mi, eu tenho um somatório em alfa. Tá? Mas aí a gente viu que não é alfa, é Ni, desculpa, é um somatório em Ni. Aqui é Ni. Então, mas aí a gente tem que digamos, esse G alfa Ni, G Ni Mi, somado nesses índices, isso aqui dá, a gente viu antes que dava exatamente a delta. Então, tudo isso aqui me dá a delta, porque uma matriz é a inversa da outra. Delta alfa Mi, porque você vê que é o elemento alfa Mi desse produto, e esse elemento vai me dar o elemento alfa Mi da identidade. E usando a propriedade do delta, isso aqui dá justamente, ele só é diferente de zero quando o índice Mi for igual ao alfa, né? Então a gente chega nessa outra relação daqui. Tá legal? Então isso relaciona essas bases. E
A partir disso, outra coisa que a gente pode fazer com essa métrica é o produto escalar de vetores, né? Então, o produto escalar, a gente pode escrever ele da seguinte maneira. Eu tenho o produto de V com U, a gente pode escrever o V, deixa eu colocar assim, então vai ficar o somatório com o VMI, MI com índice embaixo, escalar somatório UNI, NI com índice embaixo. E aí daqui a gente vai ter o seguinte, eu posso juntar os somatórios e o que está aqui, esse produto escalar, é a definição da métrica com índice embaixo. E aí, usando aquela propriedade de como relacionar componente com índice em cima e componente com índice embaixo, você tem que e usar o fato dos índices desses geminis serem simétricos. Essa combinação daqui com esse somatório em ni, a gente viu que isso nada mais é do que o U com índice embaixo, né? Então, tudo isso aqui é o U com índice embaixo. Então, a gente fica... o Mi, né? Então, o índice que aparece aqui é justamente esse índice que está aqui, né? Então, aqui fica o Mi. Então, é VMI, o Mi. Mas ao invés de pegar essa combinação usar essa métrica para, como eu falei, abaixar esse índice e pegar esse UMI com índice embaixo, eu poderia fazer a mesma coisa, combinar essa métrica com esse VMI com índice em cima, abaixando o índice, me dando um VMI com índice embaixo. Então é repetir a mesma coisa e você chega nessa outra maneira de escrever o produto escalar. Mantendo esse UNI com índice em cima, mas esse VMI agora com índice embaixo, né? Então, você tem essas duas formas de escrever o produto escalar de dois vetores, tá? Então, nota que você pega o produto da componente de cima de um vetor com a componente de baixo do outro. No caso particular, se os dois índices, se os dois vetores são iguais, então, se a gente tem que, se o vetor U for igual ao V, essa expressão aqui, ela vai ser escrita da seguinte maneira. Então, produto escalar de V com V, é só substituir aqui no lugar do U, eu coloco V, as duas expressões vão ficar iguais, né? E essa aqui é a forma de como a gente escreve o produto escalar de dois vetores, quer dizer, de um vetor com ele mesmo, em termos de suas componentes, né? Ele não é o produto só das componentes de cima ao quadrado ou das componentes de baixo ao quadrado. Você tem que pegar essa combinação, produto do VMI de cima com VMI de baixo e soma sobre todos os Mi's. Tá? Então, isso aqui é bem importante, vocês saberem como... isso aqui também, né? Como você relaciona, como você escreve
esses produtos escalares em termos das componentes. Bom, a gente está fazendo tudo isso usando a métrica, né, o tensor métrico, mas aí você pode me perguntar como que a gente calcula esse tensor métrico? Tem uma maneira prática de fazer isso? Então, vamos ver que tem realmente uma maneira bem simples, né? Então, eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples. Vamos primeiro ir para o caso particular, quando você está no chamado espaço euclidiano, que vocês estão acostumados, é o que você usa na física básica, né? Onde vale a teorema de Pitágoras, etc. Espaço euclidiano em 3 dimensões, se você está no sistema cartesiano, a distância de 2 pontos, distância ao quadrado, você escreve dessa maneira, e essa distância, que é um número, né, quer dizer, a gente falou que esse ds2, aqui é uma maneira mais geral possível, ela me dava a distância entre 2 pontos, e essa aqui é a maneira como você calcula a distância entre 2 pontos, normalmente. E aí compara com a nossa expressão geral, você vê que aqui só tem termos quadráticos, né, dx2, dy2, dz2. Então, significa que aqui, essa minha matriz, e os coeficientes aqui só aparecem 1, 1, 1. Então, a gente conclui que essa minha matriz é diagonal, e os números na diagonal são 1, 1, 1, né? Então, essa daqui é a maneira como a gente escreve a matriz métrica, o tensor métrico, né, no espaço euclidiano em 3 dimensões. Se você for do sistema cartesiano para o sistema de coordenada esférico, o que você faz para encontrar a métrica é o seguinte: talvez vocês já viram em algum curso, essa aqui é a maneira como você relaciona as coordenadas cartesianas com as coordenadas esféricas. E aí, do cálculo, vocês aprenderam que, digamos, se você escreve o dx em termos das coordenadas r, θ e φ, você pode escrever o dx dessa maneira. Isso aqui é cálculo, né? Vocês veem isso no cálculo 2, eu acho, ou 3 no máximo. O dy você escreve dessa maneira, em termos dessas derivadas, e o dz, bom, é a mesma coisa, né? Eu não escrevi aqui, né? E aí o que você faz é simplesmente calcular essas derivadas aqui, a partir dessas relações. Dessa relação daqui, você calcula a derivada de x com relação a r. Bota aqui. Daqui você também calcula essa derivada. Então, eu não vou fazer toda essa conta, é só calcular essas derivadas. E aí, daquela expressão agora que eu escrevi agora há pouco, você usa os resultados que você obtém aqui, calculando essas derivadas, bota nessa expressão e o que você vai pegar vai ser isso. É bem simples a conta, não é complicado, eu deixo para vocês fazerem essa conta. E aí, então, esse corresponde ao ds2, ao mesmo ds2, agora escrito nesse sistema de coordenadas esféricas, né? E aí, mais uma vez, como sempre, você identifica os elementos da métrica como os coeficientes que aparecem nesses produtos. Como aqui, mais uma vez, só aparece, digamos, se eu considero a minha coordenada x1, dx1 como dr, dx2 como dθ e dx3 como dφ, você vê que aqui só aparecem termos quadráticos em dr, dθ e dφ. Então você não tem, digamos, a minha métrica ela é diagonal, porque aqui não aparece nenhum termo dr e dθ, por exemplo, né? Significa que os elementos que estão fora da diagonal é zero, né? E aí os números que aparecem aqui na frente do dr quadrado é 1, então por isso que eu tenho aqui o elemento grr é 1. Depois o elemento que aparece aqui na frente é o R2, então isso vai ser o elemento aqui nessa diagonal.
e o elemento que aparece aqui na frente é justamente esse elemento na diagonal. Tá? Então, essa é a forma como a gente escreve a métrica no espaço euclidiano quando você está usando coordenadas esféricas. Né? A conta é bem simples. Né? Vamos agora voltar para a relatividade, vamos agora para o espaço-tempo de Minkowski. Né? Usando para a parte espacial, usando o sistema cartesiano. Né? A gente viu que nesse espaço-tempo de Minkowski, a distância que é invariante, quer dizer, sempre essa quantidade que aparece aqui, esse ds2, ou aqui nessa situação geral, né, sempre esse ds2 é um escalar, é um invariante, é uma distância que é invariante por transformação de coordenada. Né? E no espaço de Minkowski, a gente viu que a quantidade que é um escalar no espaço de Minkowski. Está aqui. No espaço de Minkowski, a quantidade que é uma distância invariante é aquilo que a gente chamou do intervalo. Né? E a gente viu que o intervalo ele é escrito dessa maneira daqui. Né? Essa aqui é a maneira, quando você tem um intervalo entre dois eventos que estão muito próximos entre si. Né? E aí, se a gente identifica, como eu já tinha falado na aula 4, né, a coordenada CT como sendo a coordenada x0, a coordenada x como a coordenada 1, y como 2 e z como 3, você pode identificar, quer dizer, tudo isso aqui vai ser dx0 ao quadrado, isso aqui é dx1 ao quadrado, dx2 ao quadrado, dx3 ao quadrado. Mais uma vez, não tem termos cruzados, então a minha métrica vai ser diagonal, e os números que aparecem na diagonal são justamente esses coeficientes. Né? Então a minha métrica nesse caso vai ser 1, menos 1, menos 1 e menos 1. E essa matriz que está aqui, como a gente usa muito, a gente dá um nome particular para ela, a gente denota ela por essa letra aqui, eta mini. Tá? Então, essa que é a métrica que você tem no espaço de Minkowski. Tá? Quando essa parte espacial, aqui na parte espacial, eu estou usando coordenada cartesiana. Né? Agora, uma observação importante desses exemplos que eu dei, o único exemplo em que você tinha uma métrica que era matriz de identidade era quando você usava, era o primeiro caso, né, quando você usava no espaço euclidiano o sistema cartesiano. Né? E aí, naquele caso, a métrica tinha essa forma, e usando aquela relação que a gente viu, como relacionava as componentes com índice em cima com as componentes com índice embaixo com componente com índice em cima, se a métrica é a identidade, mais uma vez, pela terceira vez eu pego o mesmo resultado, né? Você vê que no sistema cartesiano essas duas componentes são exatamente iguais, né? Com índice em cima e índice embaixo. Mas nos outros dois casos, a métrica não é a matriz de identidade. E aí, necessariamente, a componente com índice em cima não vai ser igual a componente com índice embaixo. E aí você tem que tomar cuidado com isso. Você vê, quer dizer, você vê que isso acontece mesmo no espaço euclidiano. Se no espaço euclidiano você trabalha não com o sistema cartesiano, mas você trabalha com o sistema, outro sistema que não cartesiano, como esférico, você tem diferença da coordenada da componente com índice em cima e índice embaixo, tá? Mesmo no espaço euclidiano. E também você vê que na relatividade restrita, como a métrica você vê que não é a matriz de identidade, então na relatividade restrita você também necessariamente as
em geral, quer dizer, não sempre, quer dizer, mas em geral, essas componentes, você vai ter diferença entre a componente com índice em cima e índice embaixo. Isso acontece em particular com a componente temporal, espacial, desculpa, com a nossa métrica. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente vai parar por aqui. Próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre tensores. Tá legal? Bom, então tá. Então a gente nos vemos na próxima aula.